Olá, meus queridos! Quarta-feira, véspera de feriadão. Aô, tá nós! Hoje é dia 29 de 5 de 2024 e o planeta está andando, caminhando. Oh, benção divina! Meus queridos, o negócio é o seguinte: deixa eu falar uma coisinha para vocês. Bom, amanhã nós estaremos saindo de viagem, né? Então, bem cedinho. Então, que Deus nos abençoe, que dê tudo certo no nosso caminho lá para Birigui, que possamos fazer todos os atendimentos e que dê tudo certinho, né? Que a bênção divina esteja sobre nós. Hoje amanheceu um dia maravilhoso, sem nenhuma nuvem, mas não tem uma nuvem no céu. Só que em compensação, moço, pensa num ar gelado. O ar está gelado. Nessa hora estou agradecendo a barba gigante que eu tô deixando. Ai, Deus do céu, e a cabeleira do Zezé. Oh, meu Deus do céu. Faz parte, né? Como diz um amigo, faz parte, faz parte. Então vamos lá, que faz parte, então nós vamos fazendo parte dos trem. Meus queridos, a questão é a seguinte. Ontem eu tive uma reunião, eu fui numa reunião partidária, mas não era uma reunião de partido, era uma reunião com, eu diria, com o líder e o chefe, o responsável pelo escritório do deputado estadual Rafa, que vai vir como prefeito aqui na cidade, a quem eu estou tentando ajudar. E eu posso falar uma coisa para vocês? Eu fiquei muito surpreso. Eu já conhecia o seu Wilson, que de outros tempos, de tempos antigos, rapaz, de quando eu estava lá ajudando a resolver uns problemas seríssimos que deu aqui na cidade, né? Que inclusive caçou o prefeito, depois sobrou para mim tentar corrigir e resolver os problemas que tinha. E dentro disso, o que eu pude detectar, entender e saber foi a seguinte situação e a seguinte questão. O cara quer realmente mudar os problemas na cidade, quer realmente resolver os problemas da cidade. Ele quer trocar todo o sistema da cidade. Ele quer fazer com que se transforme. Ele chegou e deixou muito claro: nós precisamos transformar todo o sistema, toda a prefeitura em uma empresa. Eu preciso implantar sistemas de procedimento, sistemas de funcionabilidade como se fosse uma grande multinacional. Isso me deixou numa alegria tão grande, mas tão grande, que me deu uma esperança enorme, gigantesca, de que a cidade tem como melhorar. A política tem como melhorar. Pessoas boas estão sendo pinçadas, sim senhor, no meio da política, para fazer as grandes mudanças, as grandes melhoras, porque se não fizer, vai tudo falir, vai tudo quebrar, vai tudo fechar tudo e vai lascar tudo. Então, eu vou falar uma coisa para você, que reunião prazerosa. Todas as ideias que eu passei foi anotada. Todas as ideias que eu dei foram absorvidas. Tudo que foi sugerido foi colocado. Até de mobilização, até de transportes, o que poderia fazer para reduzir custos, até questão de impostos, de IPTU, que está um absurdo, que tem um monte de gente deixando de pagar porque não tem condição. Tem gente que está pegando e falando assim: eu alugo pelo valor do IPTU porque eu não tenho como pagar IPTU, para pelo menos alguém pagar IPTU para mim. Está acontecendo anomalias muito grandes, porque uma casa aqui, eu não sei como é que está aí, mas aqui a realidade de Campinas, uma casa aqui, que não é mansão, mas uma casa boa, de uma classe média alta, um IPTU, classe média alta. Não estou falando de rico, não. Classe média alta. Não é em grandes condomínios fechados onde a casa custa 5 milhões, 10 milhões. Não. É numa casa ótima,
nos padrões, tipo, custando 1 milhão e 200, que é alto. Por isso que eu falei classe média alta. Mas não é aquelas mansões onde ficam aqueles riquíssimos, os CEOs das grandes empresas, ou donos de grandes empresas. O IPTU de uma casa dessa está girando em torno de 20 mil reais por ano aqui na cidade. É muita coisa. Nós estamos falando de IPTU de 1.700, 2 mil reais, 2.500 por mês. Aonde, se ela fosse alugar, ela ia alugar por 3.500. Então, como que eu alugaria 3.500 sendo que o IPTU é 2.500? Como que consegue alugar? Então, está acontecendo algumas anomalias muito grandes em relação a todas essas coisas aqui. E nós temos que ficar espertos com essas questões. Muito esperto com essas questões. Isso tem que ser, assim, eu diria que muito antenado com essas questões. E foi levantado tudo isso, mostrado um monte de injustiça, um monte de coisa errada, um monte de ideias boas, um monte de coisas interessantes para poder resolver os problemas da cidade. Inclusive, ele até gostou da ideia de mudar a prefeitura de lugar. Que eu fiz. Ele gostou de um monte de ideias que eu passei. Anotou tudo, até a criação de uma fintech, de um banco fintech na cidade de Campinas. Em vez de eu pegar e colocar folha de pagamento para os outros, não, vamos criar uma fintech. Para colocar o funcionalismo tudo ali? Pagamento das dívidas? Tem que pagar todas as dívidas. Gostou também da questão? Temos que pagar as dívidas. Porque só de juros, só de coisas está comendo tudo. E nós precisamos pagar as dívidas. E assim está indo, e assim está caminhando, e assim está acontecendo. Certo? Então, meus queridos, foi muito bom. Foi mais do que as minhas expectativas. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, né? Que assim seja. Que mais? Hoje eu vou ter que fazer as gravações. Normalmente eu gravo de quinta-feira, o vídeo de extra, né? De sexta-feira, do canal principal, mais as revelações. Eu vou ter que gravar hoje. Vou terminar esse vídeo, já vou entrar gravando. Por isso que eu tô de branco, professor. Já vou sair de um e já entro no outro. Porque eu vou ter que acelerar o trem aqui. Porque eu ainda não montei minha malinha para ir amanhã de madrugada. Então eu vou nessa madrugada viajar, se Deus abençoar, tudo bonitinho. Já deixei abastecido o carro, já deixei tudo certinho, apesar que minha mulher vai andar mais um pouquinho para buscar o menino na escola, trazer essas coisas, mas independente, tá tudo caminhado. Certo? Meus queridos, vamos para as notícias então? Vamos para as notícias, vamos lá. Olha, uma notícia boa. Para alguns, para os outros deve estar se remoendo por aí, né? Notícia boa para a Argentina. O Milei ficou quietinho 2 semanas, depois de que ele abriu a boca lá, ficou quietinho. O que aconteceu? Câmbio tchaco. O dólar que estava 1.600 caiu para 1.450. Ou seja, está voltando a valorizar de novo o peso argentino, depois da atrapalhada de ficar falando um monte de abobrinha. O real frente ao dólar ficou igualzinho, pelo menos no câmbio tchaco, ok? Que é onde eu fico vendo, que é uma das maiores corretoras do Paraguai, que pega tudo quanto que é moeda da região. Outra coisa aqui, o dólar nosso aqui voltou para R$ 5,15. Ontem deu umas osciladas boas, viu? Ele chegou a cair bastante, falei, agora sim! Depois ele foi subindo e parou em 5,15. É preocupante, não é o ideal, mas pelo menos saiu daquele 5,17, que para mim é um número muito feio, e se chega ali pode chegar a 5,20, e aí pode ser aterrorizador. Só que tem um detalhe, a notícia boa é que o dólar caiu um pouquinho, mesmo com a bolsa caindo um pouco também. A bolsa de valores ontem caiu 0,58%, acompanhando a da Alemanha. E fechou em 123.779, ou seja, já voltou numa bolsa de valores bem ruinzinha. E você olhando todas as anomalias aqui na bolsa, você fala assim, credo, só está avermelhado aqui. E realmente está só avermelhado. A única que conseguiu salvar aqui de umas grandes
Foi a Petrobras. Porque a mulher pegou e falou, olha, não é bem assim, viu, gente? Olha, se tiver lucro, eu vou distribuir lucro. E os trouxa dos acionistas acreditou. Se tiver lucro, mas vai ter lucro? Vai torrar é tudo fazendo obra atrás de obra. Então, desculpa, eu não sei se vai ter lucro, não. E as ações da Petrobras estão lá valendo uma fortuna, beirando os 40 contas. 39,38 foi o que fechou. E eu só fico observando. Ai, o povo acredita na Nárnia mesmo. Parece que o povo quer saber da Nárnia, do resto não. Bolsa da Alemanha, ontem caiu um pouco, hoje caindo mais um tanto. Hoje está caindo 0,68%, 18.558. Eu vou ficar bem antenado com isso, porque isso daqui é divisor de águas. Isso aqui pode significar muitas coisas, ok? Muito bem. Jornal AFP. FMI aumenta a previsão de crescimento da China para 2024. É claro que aumenta, porque a China vai tochar e já está começando a tochar dinheiro na área de construção civil para segurar as empresas lá. E agora também vai tochar dinheiro em mais outras frentes. Ou seja, ela está pegando tudo quanto que é dinheiro que estava parado para reservas e está queimando as reservas. Se é uma reserva e eu estou em crise, eu tenho que gastar a reserva. Esse é o pensamento deles. Errado eles não estão. A questão é que, fazendo isso, eles podem ter um certo problema com relação a câmbio. Por quê? Porque você fica sem garantia, você fica sem segurança, seguro. Então quem que vai querer comprar títulos públicos da China se a China não vai ter mais seguro? Se ela não vai ter mais segurança, ela não vai ter dinheiro armazenado para pagar. Que ela pode correr muito mais riscos. Ou seja, os investidores vão ficar meio assim, não estou muito afim de ficar correndo riscos. E se não estou muito afim de correr riscos, saem correndo e vão para outros pontos. Eu só não sei para onde que irão. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, certo? Tem mais assuntos? Mais assuntos. Aqui do Brasil que é preocupante. Folha de São Paulo. Parece que é pouquinho, mas não é. Inflação medida pelo IPCA 15 volta a acelerar em maio para 0,44%. Professor, mas subiu só 0,44%. Eu sei. Só que se você pegar esse 0,44%, multiplicar por 10, seria 10 meses, dá 4,4%. Aí você coloca mais 2 desse, nós estamos falando para colocar mais 0,8. Então nós vamos para 5 ponto alguma coisa. Vamos arredondar para 5,5? Vai para 5,5% ao ano. 5,5% ao ano é muito mais do que a meta que estava prevista pelo governo. Ou seja, a inflação está muito mais do que estava programada. Ou seja, a Selic não está conseguindo salvar e não está conseguindo segurar. Ou seja, nós estamos com um problema sério. Mas mesmo assim, essa inflação ainda está dentro e parecida e próxima com a inflação dos Estados Unidos, que lá também já está previsto uma inflação, pelo menos a Selic deles lá, 5,5. Nós estamos muito igual. Inflações iguais, Brasil e Estados Unidos. Só que o detalhe, inflação em dólar, numa moeda forte, é uma moeda forte ainda. Inflação em real, uma moeda volátil, é uma inflação tenebrosa. Nesse momento era o momento do Brasil pegar e segurar a inflação com tudo, porque já que está acontecendo um milagre, uma coisa sobrenatural, dos Estados Unidos tem inflação, o Brasil tinha que pegar e zerar a inflação e ainda ter uma deflação, segurar tudo para valorizar nossa moeda, para a gente ganhar dinheiro sem precisar trabalhar muito. Só de ter o dinheiro na mão, nosso dinheiro já está ganhando. Já estamos ganhando dinheiro sem precisar trabalhar nada. Fazer igual os ricos fazem. Porque os países ricos são assim. Eles ganham dinheiro sem nada fazer, só por ter o dinheiro que eles têm. Bom para reflexão, mas vamos lá.
Ontem teve muvuca no Congresso, hein? Parece que o Congresso quis trabalhar um pouco ontem. Vamos lá. Isto é dinheiro. Congresso e o governo, né? O Lula sanciona a lei para a modernização do parque industrial. O presidente Lula sancionou nesta terça-feira a lei que prevê incentivos fiscais para a modernização do parque industrial brasileiro. O texto foi encaminhado pelo governo no fim de dezembro de 2023 e aprovado em abril pelo Senado. Serão destinados 3,4 bilhões de reais na depreciação de máquinas e equipamentos em até 2 anos. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o programa visa aumentar a eficiência das indústrias do país e também atrair investimentos. O programa também quer contribuir para aumentar o fluxo de caixa das empresas e a chamada formação bruta de capital fixo, que mede a capacidade produtiva com a aquisição de maquinários. Professor, não entendi. Aprovado a depreciação de máquinas? Porque se você faz a depreciação, você consegue abater esse gasto, esse prejuízo no faturamento e você consegue diminuir o lucro da empresa e assim, consequentemente, você paga menos imposto de renda e contribuição social. Além do que, se você depreciar bastante, você tem argumentos para trocar os equipamentos e fazer a substituição daqueles. Então você tem uma situação aí de reduzir impostos de forma indireta através da apuração dos maquinários e fazer isso daí. Só que tem um detalhe. É uma coisa meio boba e besta. Por quê? Porque se a empresa pegar e comprar um maquinário, ela já tira o lucro dela porque ela está tirando do fluxo de caixa e ela não vai ter lucro porque ela está investindo em alguma coisa. Já vai abaixar o imposto de renda e contribuição social. Então está meio mal contado isso daqui. Isso daqui é algo para tipo inglês ver. É uma desculpa de que vai trocar equipamentos e maquinários, mas que na verdade as empresas só vão ganhar dinheiro com isso daí. Afinal de contas, vai trocar os impostos para o arcabouço e a hora que trocar o arcabouço, a apuração já não vai mais ser como que era antes. Então tem que fazer todas essas manobras já para ganhar o máximo de dinheiro possível em cima do governo. Isso aqui é uma manobra que parece bonitinha, pode dar resultado bonitinho, mas é uma manobra de safadeza das empresas para ganhar dinheiro com a mudança dos impostos normais para o arcabouço. Eu não caio nessa historinha de boi dormir. Folha de São Paulo. Declaração pré-preenchida de imposto de renda 2024 tem erro em dados bancários. Tem erro? Tem. As informações bancárias enviadas por instituições financeiras à Receita Federal podem conter erros, impactando quem opta pela declaração pré-preenchida do imposto de renda de 2024. As falhas podem levar o contribuinte à malha fina caso não faça a correção dos dados. Ausências de saldos das contas, duplicidade em informações de investimento e de rendimentos, divergência de dados no campo de rendimento e aplicações, informações incompletas ou valores errados em investimentos e CNPJ errado ou trocado são algumas das falhas apontadas por contadores ouvidos pela reportagem. Valdir Amorim, coordenador técnico jurídico da IOB, afirma que saldos bancários acima de 140 devem ser declarados no imposto de renda. Ele lembra ainda que transações que ultrapassam o valor de 2.000 para pessoa física e de 6.000 para pessoa jurídica em 2023 foram obrigatoriamente informados à Receita por bancos e financeiras. 3 dos 4 bens mais declarados no imposto de renda do ano passado são ligados ao sistema bancário. O depósito em conta corrente ou conta pagamento foi o líder, segundo os por títulos sujeitos à tributação como CDB, RDB e Tesouro Direto. Eu tive alguns problemas.
O banco jurou de pé junto que tá certo, que tinha que ficar daquele jeito. Eu falei, tá errado, mas tá bom. Se você tá falando que tá assim, pra mim tá errado. Mas se você tá falando, então vamos fazer do jeito que tem que ser. Eu questionei. Questionei. Olha que tá virando uma zoneira, tá, hein? Que tá uma coisa absurda, tá. E eu não sei como é que vai fazer, porque é uma inundação. É como se fosse todos os clientes. E aí? Vai dar pano pra manga isso daqui, viu, moço? Ah, vai. Ah, vai. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Folha de São Paulo. Congresso derruba veto de saidinhas e acaba com direito de detentos, em derrota do governo. Graças a Deus. Mais uma palhaçada que o presidente Lula estava aprovando. Que é dar benefícios e monte de benefícios para quem está pagando as suas penas. Meu querido, se fez coisa errada, você tem que pagar a sua pena. Senão, vira o quê? Vira um hotel. Os presídios vão virar um hotel, porque vai ter lugar para dormir, lugar para comer, e como é que faz? E aí não dá, né? Fora ajuda de custo para poder fazer as coisas. Ah, tenha santa paciência, não? Então nós temos algumas situações aí que também não dá. Então o Congresso ontem resolveu sair trabalhando e derrubou o veto da saidinha, ou seja, tirou um dos benefícios dos presidiários. Só espero que isso não gere greves, conflitos e tudo mais dentro dos presídios, né? Porque está bem próximo disso a querer acontecer. Mas vamos lá. Jornal da Infomoney. Em derrota de Lula, Congresso mantém veto de Bolsonaro à criminalização de fake news. Opa! Congresso ganhou mais uma em cima do Lula. O veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, do partido PL, a tipificação de crimes contra o Estado Democrático de Direito, como a criminalização das fake news nas eleições, foi mantido por 317 votos a 139. O que é isso? Significa o seguinte, que se alguém pegar e falar alguma coisa, não vai mais poder ser preso. Ele vai ser julgado, vai ser analisado e vai perdendo os morais, vai para outras coisas. Mas crime de botar na cadeia, o que é isso? Se ele recebe uma informação e acredita naquela informação e repassa essa informação, crime? Que é isso? Então tinha algumas anomalias que não dava. Então o Bolsonaro fez certinho de cortar isso daí. Porque a lei da fake news não está muito bem clara e não está bem pronta ali. Mesmo porque quem que vai falar se é fake ou se não é fake? Vamos fazer uma suposição? Vamos lá. Até poucos anos atrás, quando estourou a pandemia, o que se falava? É fake news, tudo que vocês estão falando aí, que dá alergia, não, que dá tipo inflamação, que não sei do que, as picadas. Aí passou um ano, passou 2 anos, agora a própria fabricante falou que agora sim, agora realmente dá uma inflamação, que dá não sei o que em alguns casos. Que vai até tirar do mercado as picadas. Ué, então era fake news antes, agora não é? Vocês estão entendendo? Então o cara, ele ia pra cadeia, ia ficar pagando na cadeia por uma verdade, porque depois foi provada que era verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão naquela coisa onde é tudo mentira, só eu posso dizer o que é verdade. E aí não dá. Então, mais um parabéns para cima do Congresso e um bem feito em cima do presidente da República, que tem que parar com essas palhaçadas aí de ficar querendo tirar nossa liberdade. Parabéns ao Congresso por ter derrubado mais essa situação aí, que é o veto do Bolsonaro, mantendo o veto do Bolsonaro, do presidente antigo, que o Lula queria tirar de todo jeito. E esse daqui não tem mais como mexer, porque o Congresso não mexeu, então já passou, já está liberado. Não volta para trás, não precisa voltar para o Senado. Meu querido, o trem é muito doido e a gente vai só observando as coisas aí. Vamos lá. Folha de São Paulo. Putin defende que parlamento da Ucrânia tire Zelensky do poder. O Putin está falando que tem que tirar o Zelensky?
O presidente da Rússia afirmou nesta terça-feira que o parlamento da Ucrânia deveria retirar do poder seu rival Volodymyr Zelensky. Pensei que era Vladimir Zelensky. Mas vamos, o Volodymyr Zelensky. Eu não sabia que o nome era Volodymyr, porque o presidente da Rússia é Vladimir e o dele é Volodymyr. Estranho, né? Bem parecidos os nomes, né? Deve ser por isso que ele não deve gostar do Zelensky. Nomes parecidos, cujo mandato de 5 anos expirou há uma semana sem a perspectiva da realização de novas eleições devido à guerra iniciada em Moscou em 2022. Então o Putin está falando assim, não, tem que tirar ele daí, o Congresso é que tem que ser o novo presidente, tem que tirar o Zelensky porque não dá para ser. Por quê? Porque ele é um judeu e aí o cara tem que receber ajuda. Ah, é assim? É. E eles continuam ajudando? Ajuda. Ah, faz assim? Faz. Então ele quer tirar para tirar um pouco da força dele? De certa forma, sim. E vai pôr quem? Algum deputado? Alguma coisa? Como é que faz? Porque o cara é um dos poucos que tá saindo para cima e para baixo trabalhando igual um doido, né? E ele também não pôde comandar o governo dele de uma forma de governo, de fato. Porque mal entrou e já teve que sair. Foi ele implantar a proibição e como crime comunismo, e aí veio a Rússia querer caçar ele. Porque eu lembro muito bem que foi naquele mês que foi aprovado isso que começou os tormentos e tudo mais. Agora, o Putin falando como que tem que ser o governo da Ucrânia é de doer a alma, não é não? É de doer a alma, né? Diz o cara que está perpetuando dentro do governo, não sai nunca mais. Problema sério. Mas vamos lá. Jornal da CNN. Estados Unidos dizem que mortes recentes em Rafah não afetarão o apoio militar a Israel. Então, mesmo com as críticas, mesmo com tudo, os Estados Unidos pegou e endossou para segurar um pouco os ânimos, falando que vão continuar ajudando Israel. Professor, foi um ataque horroroso, matou 45 pessoas no final de semana. E aí, como é que faz? Muito bem. Teve um míssil que foi solto lá na Ucrânia, que é uma bomba que mata um monte de gente de uma vez, uma bomba de grande efeito, que matou mais do que isso daí. E aí? Lá não falou nada, só aí que fala. A vida do pessoal da Ucrânia vale menos do que o pessoal da faixa de Gaza? Deveria ser igual. Apesar que a faixa de Gaza não tem pra onde fugir. Lá na Ucrânia ainda tem como o povo ainda botar uma sacolinha nas costas e sair andando para um lado e para o outro aí. E sair andando, sair andando, sair andando. Então, nós estamos em uma situação que são 2 pesos e 2 medidas, mas ao mesmo tempo são as mesmas coisas. Que é a vida. Eu vou comentar de novo o que eu já tinha comentado em algum vídeo ali atrás. Tudo isso vai gerar uma energia nociva para Israel, a ponto dela ser atacada. Porque vai dar argumentos e justificativas e sensações para países inimigos como Egito e alguns outros que querem, como Iêmen, como Síria, como Líbia, como Irã, para pegar e falar assim, então vamos lá mostrar para eles, vamos fazer, vamos executar a nossa lei, olho por olho, dente por dente? Se eles atacaram, nós vamos atacar. Se eles dizimaram o nosso povo, nós vamos dizimar o deles. Olha, conhecendo um pouquinho da lei, eu acho que vai acontecer. Então, nada é por acaso nesse planeta. Junte as pecinhas do quebra-cabeça e você verá as consequências. Ok? Rezemos. Vamos lá. Olha só que absurdo e que loucura. Jornal da CNN. Coreia do Norte está enviando balões com lixo e cocô para a Coreia do Sul, dizem militares.
ativistas sul-coreanos já enviaram balões com mensagens anti-norte para o país vizinho, o que resultou em promessas de revide pelo vice-ministro da Defesa norte-coreano. Moço, é sério. Os militares da Coreia do Sul alertaram nesta quarta-feira, hoje, os residentes que vivem perto da fronteira da Coreia do Norte para ficarem alerta depois que balões carregados com vários objetos, incluindo o que parecia ser lixo e excrementos, foram detectados. Fotografias divulgadas pelos militares do Sul mostraram um par de balões brancos inflados com um saco plástico amarrado a eles e lixo, que incluía uma garrafa vazia com o nome de uma fábrica de sabão norte-coreana, espalhada pelo chão. Ai, moço. Aí as pessoas falam assim, mas professor, por que isso daí? E se eles colocarem um monte de bombas e começar a explodir e cair todas essas bombas dos céus? Isso daí consegue derrubar ou quebrar com antimísseis? É técnica e tática de guerrilha. E se eles pegarem e colocarem ali pozinhos de reatores radioativos e começar a soltar um monte, jogando tudo lá para a Coreia do Sul? E aí? Será que eles estão conseguindo ver também para onde que o vento está passando? O que está fazendo? Moço, eu não sei. Eu só sei que a cabeça desses caras não bate muito bem. Mandar merda pros outros? Rapaz do céu, chega a ser uma comédia. Mas olha, é de mau gosto, não é não? Pela misericórdia. Vamos lá, BBC News. O que causou a enchente de 1941 em Porto Alegre? E por que ela não é argumento para negar as mudanças climáticas? Então começaram a fazer o seguinte. Pessoas começaram a criticar e falar assim, pô, tá falando que é efeito climático, sendo que 1941 teve a mesma situação? E aí o ciência, porque só eles podem falar a verdade, eles pegaram e argumentaram outras coisas. Sabe o que eles argumentaram? Eles argumentaram o seguinte, que em 1941 lá, a chuva, ela durou vários dias, ela não foi assim uma semana, 1, 2 dias, 3 dias, uma semana. Foi uma coisa de um mês. O nível de chuvas foi subindo, chovendo sem parar, e aí aconteceu a inundação, que foi devagarinho. Ok, tudo bem. Só que naquela época não tinha também aquele mundo de represas que tem hoje. Não teve também quebra de represa que teve hoje. E mais um monte de outras coisas. Então, desculpa, mas é bonito a forma da pessoa falar para tentar justificar que hoje tem efeito climático e antigamente não tinha. Eu vou falar uma coisa para você. Durou 24 dias a precipitação em 1941. Eu vou falar uma coisa para você. Desculpa, eu não engulo essa historinha de efeito climático. Por quê? Porque dentro da espiritualidade os ETs avisaram e aconteceu a partir de quando eles avisaram. O Sol mudou de lugar e eu não sou besta e eu sei que mudou de lugar. A Lua tá com desenhos que era só Cs de um lado e pro outro e tá virando U e tá dando sorrisos por aí, fazendo o que as bandeiras de alguns países árabes têm nas suas bandeiras. E tem gente falando que não, isso é normal. É normal o escambau. É normal o escambau. Não tem nada de normal. Então a ciência está falando que eu tenho que ser burro e acreditar no que eles falam, das desculpas dele. Desculpa, eu não vou engolir. Porque a minha ciência de olho, olhando para o sol, olhando para a lua, ela diz outra coisa. A minha ciência de informação, de recebimento de notícias do espírito, do espiritual e do ZT é outra coisa. Se os caras querem ficar acreditando nesses mundos de balela, problema é deles. Eu continuo acreditando no espiritual. Porque até hoje eles não erram coisas. Aliás, tudo que eu andei falando andou acontecendo. Por que será? E pra gente encerrar, dentro dessas maluquices que o povo manda nós engolir e do que está acontecendo no planeta, jornal Isto é Dinheiro. Ex-deputado federal Arthur Vigílio Bisneto
morre aos 44 anos. Moço, ele tinha minha idade. O cara morreu de ataque cardíaco. O gerente, eu fui essa terça-feira, fui ontem no atacadista aqui do lado. Cheguei lá, cadê o gerente? Não veio, ele tá doente. Falei, cara, o gerente antigo voltou. Falei, o que você tá fazendo aqui? O outro gerente teve um AVC, tava vindo pra cá, teve um AVC. Falei, sério? Ele falou, sério. Falei, não é possível. Ele falou, tô falando sério. Cara, AVC atrás de AVC, cara novo. Esse aí, ataque cardíaco, 44 anos. Mas em todo caso, se você falar que é por causa de doencinhas, você vai pra cadeia, vai sentar no banquinho e vai apanhar bumbum. Papai não deixa você falar coisinha que não pode, porque você é mentiroso e você, nenê, muito feio. Então nós não pode falar, tá bom? Infelizmente, nós estamos sendo tratados como bebezões. Crianças aonde não pode abrir a boca, porque se abrir a boca o pai fala, fica quieto, menino. Que é isso? Respeita o teu pai. Ai. Viver essa vida não tá brincadeira não, hein? As coisas estão acontecendo, hein? E eu vou falar pra você, hein? O que está acontecendo de coiseira em relação a coração, a maluquice, coisa que médico não sabe o que é, que não sei o que, nesses últimos 2 para 3 meses, 3 meses não, acho que esses últimos 2 meses que eu estou atendendo, nos meus atendimentos, é fora do script. É assim, doenças e anomalias que eu não costumo ver está acontecendo. Não costumo ver está acontecendo. Surreal. Mas entretanto, boquinha de siri e muito silêncio, porque não pode falar nada. Então, meus queridos, se não posso falar nada, assim encerro o vídeo. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.